ou palavra. Então vou pedir a pastora Célia para apresentar o pastor Eli, que vai compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém, amado. A paz do Senhor. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos que Deus fala. Você acredita que Deus fala? Amém. Feche seus olhos. Cada um de nós viemos para este culto nesta noite com algo no coração. A minha caminhada com o pastor Eli tem se dado há muito pouco tempo também. Mas eu acredito que uma das coisas que Deus une é um propósito. E nós estamos aqui nesta noite com um propósito do Senhor. E Deus já falou através das canções, Deus já falou através do testemunho do irmão, através do testemunho da analogia, Deus fala de uma forma realmente muito grande. Mas o meu e o seu coração muitas vezes anseia por alguma coisa. E uma das coisas que eu tenho visto na vida do pastor Eli é que ele não tem simplesmente um grande conhecimento da palavra. Ele tem grandes experiências com o Senhor da palavra. E uma das coisas que eu tenho observado é que o Senhor, de uma forma muito clara, usa este homem. E tudo aquilo que ele fala embasado na palavra. Por isso, esta noite, o que eu e você podemos fazer é fazermos como o Gideão. Coloque o novelo de linha no telhado. Coloque o novelo de linha no telhado. Coloque a lã lá no telhado. Foi o que o Gideão fez. E deixe o Senhor falar ao seu coração. E nós recebemos nesta noite, eu sei que o pastor de vocês recebe, eu sei que esta igreja recebe o pastor Eli como profeta do Senhor. E quando nós recebemos alguém na qualidade de profeta, a honra que nos é dada também é honra de profeta. Amém? Seja bem-vindo. Para nós é uma honra tê-lo no nosso meio. Saúde, irmãos, com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu nasci no ministério em New Jersey, Estados Unidos, na cidade de Louisville, Assembleia de Deus. E 10 anos nos Estados Unidos, depois o Senhor me enviou ao Brasil. Estou aí fazendo a obra de Deus. Né? E eu estou rodando por esse Brasil já há algum tempo. E Deus me trouxe para São Paulo agora, nesses últimos dias. Mas a Bíblia diz que daqueles que é nascido do Espírito é como o vento. A gente ouça a sua voz. E não sabemos de onde vem nem para onde vai. E eu ando conforme a direção do Espírito. Né? Aonde Deus envia, nós estamos fazendo a obra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do profeta Alvim, que nos confia a tribuna. Essa autoridade está aqui na frente, é confiar a sua tribuna, é confiar o seu cajado de autoridade a um ser que pelo Espírito ele conhece, não por convivência, mas por testificação pela própria palavra de Deus, que nos faz um só no mesmo Espírito. Glória a Deus, profeta. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos para a palavra, né? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias. Eu achei muito bonita aquela canção. Quando Paulo é convidado a visitar aquela cidade de Filipos, no capítulo 2, no versículo número 5,
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas eu queria também que vocês abrissem 1 Coríntios, capítulo de número 15. Todo mundo trouxe Bíblia? Versículo de número 21. Vamos acompanhar na Bíblia. Acharam? Glória a Deus. Diz assim, olha, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo número 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos, e qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 55. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não vou manusear muito a Bíblia, não, senão nós vamos tomar um bom tempo. Feche teus olhos. Soberano Pai, eterno Deus de glória, Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, me derrama os teus pés, agarro em eles, Senhor, e imputo a minha alma sobre os teus pés, Senhor, para que se irradie de ti a tua santidade e purifique a minha alma. Senhor, venho a ti clamar o perdão sobre os meus pecados de pensamentos, de palavras, de intenções, de sonhos, de atitudes. Senhor, perdoa, lava-me, Senhor, cubra-me com o teu manto carmesim. Senhor, purifica os meus lábios, a minha mente, para que aqui neste lugar onde está reunido o teu povo, que não venha eu trazer ciência humana, conhecimento humano, mas que eu venha falar, Senhor, aquilo que o teu Espírito imputa em meus lábios. Que eu seja aqui mais uma vez o canal para que o teu nome seja exaltado nesta terra. Sabe, Deus, eu estou nos teus braços, independente do teu Espírito. Senhor, porque as minhas forças, Senhor, vão se fortalecendo a cada dia pela tua graça que se manifesta, Senhor. Pai, muito obrigado. E mais uma vez, Senhor, eu quero, na autoridade do teu nome, dar uma ordem ao mundo espiritual, aos seres celestianos no qual não te louvo, Senhor, que eu dou uma ordem a todo o inferno que se cabe, Senhor, porque dentro deste estabelecimento somente a presença do teu Espírito Santo.
Senhor, nós pedimos aqui, Senhor, os teus guardiões, os teus exércitos de guerra. Senhor, para que cerque este santuário. Senhor, os teus cavaleiros de fogo, os teus anjos com espadas desembainhadas. Senhor, dentro desta tribuna, da porta deste templo, nos quatro cantos, cerca como uma roda de fogo deste lugar. E deixa somente no centro deste lugar a tua presença no meio de nós, Senhor. Espírito Santo, amigo fiel e verdadeiro, fica à vontade, amigo fiel. Toma esta tribuna, faça o teu querer neste lugar. Cura, salva, batiza com o Espírito Santo. Meu amigo, aqui o Senhor é o Senhor. Somos apenas o teu veículo. Somos apenas vasos, uma planta do teu jardim. Que as nossas raízes estejam aneladas em ti, Espírito Santo. Com os teus ribeiros, com as tuas águas, com as tuas fontes. Senhor, faça brotar em nós folhas novas, frutos novos, para que sejamos não só de alimento, mas para medicina, para que seja cura para outros. Oh Espírito Santo, amigo fiel e verdadeiro. Ah, Espírito Santo, esquadrinha, Senhor, a nossa alma. Aquilo que carecemos, fala conosco nesta noite. Senhor, coloca nossa mente cativa à tua voz. Que sejamos sensíveis à tua presença neste lugar. Oh Espírito Santo, Senhor, cubra-nos com as suas potentes mãos. Senhor, exala das tuas mãos a tua unção e dai-nos a liberdade de te adorarmos da maneira, Senhor, no qual o Senhor imputa em nós, que possamos correr, dançar, pular na tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Pai, eu oro e te agradeço na autoridade do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa ministração chama-se o resgate do primogênito. Vocês veem que em Filipenses está tratando Jesus de eternidade a eternidade. Fala de Jesus na eternidade, começa na eternidade e termina na eternidade. O fator meio de Jesus é um fator terreno. É onde Jesus desce, vem fazer o seu ministério. E para que nós entendamos que o significado do resgate do primogênito, nós vamos entrar um pouquinho na história. Deus, ele primeiro prepara o povo para ele vir trazer o povo um resgate da tua vida. E quando nós lemos o livro do profeta Joel, 800 anos antes de Cristo, nós vemos ele no capítulo 1, versículo 10, ele diz que o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está seco. O trigo está falando do alimento, está falando do pão, está falando do próprio Jesus. O trigo simboliza o próprio Jesus, que ele mesmo diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. É esse trigo que está destruído dentro de toda a humanidade. Falar de Jesus para o povo hoje já não gera mais o temor, não gera mais o desejo, a fome. Parece que nós estamos falando de um ser humano qualquer. Alguém que nasceu de uma forma qualquer. E nós entramos nos cultos, observamos a face da igreja, a face da noiva. E o profeta Joel olha e veja aquelas 4 fases dos gafanhotos invadindo uma lavoura de vide. E quando ele observa essa lavoura de vide, ele observa uma noiva que está sendo cingida com panos de saco. Mas se nós voltarmos nos versículos primeiros, ele começa a redigir a sua carta profética, o seu livro profético, numa dimensão de interrogativos. Ele pergunta: aconteceu isso nos seus dias? Aconteceu isso nos dias dos teus pais? É um livro, é uma profecia escatológica, porque não só se trata daquela época, mas também está tratando da nossa época de hoje. Nós estamos observando os 4 cantos dessa terra, o como que o trigo está destruído
ainda que ele fala do trigo, mas ele fala de um trigo sem vida, um trigo morto. Nós estamos vendo a noiva sendo comercializada, a noiva sendo despedaçada. Você já imagina uma mulher, uma menina, uma jovem, desejada a casar, e o vestido dela como um pano de chão? Quem é a moça que quer casar com vestido desse? Ninguém quer. Mas esta é a visão. Quando ele fala do campo que está assolado, ele está falando do globo terra. Quando ele fala que a terra está triste, está falando do homem que veio do pó da terra. E o trigo dentro do homem está estragado. Então o trigo está falando da palavra de Deus. E nós estamos vendo uma igreja como essa, ela vai estar lotada de gente caçando lugares, gente está chegando mais cedo para buscar a primeira cadeira, para poder ouvir a palavra de Deus. Mas nós observamos que as cadeiras estão vazias. Nós precisamos fazer menção deste trigo dentro de nós. E depois ele fala do mosto que secou. O mosto está falando de vinho. O que é isso, pastor? Ele está falando do louvor, a adoração. Se não tem trigo, também não tem louvor. Ele fala, e o azeite secou. Acabou o azeite. Se não tem trigo, palavra, não tem vinho. Se não tem trigo, não tem azeite. O Espírito não desce se não haver palavra. Tem que haver palavra para que haja alegria através do vinho e para que haja o Espírito no meio da igreja. E no capítulo 2, Deus começa a trazer uma profecia para o povo, trazendo a restauração. E ele fala assim, pois enviarei o trigo, eu restituirei os anos que foram consumidos. E ele está enviando o trigo, enviando o mosto e enviando o azeite. No versículo 28 ele diz, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É como o profeta Zacarias, no capítulo 4, 3, ele começa a falar do ourives, começa a falar da lavadeira, lavando as vestes com o sabão. O ourives purificando a prata e o ouro, isso é o Espírito de Deus, tratando da purificação. Porque Deus não vai resgatar uma noiva dividida. Ele vai resgatar uma noiva adornada, perfeita, pura, perfumada. E para isso, nós precisamos entender esse resgate do primogênito. Nós precisamos entender como é que esse resgate, quem é o resgate, quem é o primogênito. Quando começamos o livro de Gênesis, Deus, na formação do Éden, ele prepara um lugar de relacionamento com o homem, de intimidade com o homem. No capítulo 3, Deus traz um tribunal à raça humana chamado Tribunal da Justiça, onde ele dá uma sentença e o homem é expulso do relacionamento e da intimidade com Deus. O homem é posto para fora do Éden. Então o homem agora, no capítulo 3, no versículo 7, diz a Bíblia que os olhos de ambos foram abertos. Então Deus está preparando para que ele venha resgatar e na legitimidade tomar posse de uma terra que ele ainda não tinha tomado como rei. E Deus começa a manifestar o seu plano. Quando o homem é expulso do Éden, começa o plano de Deus. Ele traz o primeiro tribunal sobre a vida humana, o Tribunal da Justiça. E a sentença, a quebra do relacionamento. Ele expulsa o homem da intimidade com Deus. E aí nós vamos entender Deus falando com o homem, dizendo que ele vai descer na terra para tomar com legitimidade a terra. Adão e Eva agora estão fora do paraíso, e eles começam o relacionamento de intimidade e proliferar na terra. Ele tem 2 filhos. Nós sabemos que a palavra primogênito vem do latim, chama-se primo ou prima. Quem fala italiano aqui, né?
Já sabe que prima quer dizer primeiro. E nós vamos ver que Adão e Eva, vocês vão me ajudar para ministrar nessa noite. Nós vamos ver que Adão e Eva têm 2 filhos. Como é que chamam os 2 filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. Quem é o primogênito? Quem é o primogênito de Caim, de Adão e Eva? Caim. Quem? Caim. Caim. Pela ótica humana, razão humana, a visão vertical do homem perdeu do Éden e ele ganhou a visão horizontal. Para Adão, o primogênito agora é Caim. Porém, no capítulo 4, nós vamos observar que a escolha de Deus não é a escolha do homem. Não é as nossas escolhas. Porque Abel agora vem como tipologia de Cristo. Você pode observar que agradar a Deus da oferta de Abel. Então Deus está mostrando que em Abel vem o último Adão. Vem o filho dele. Vem ele próprio descendo dentro do vaso de barro. E nós vamos ver agora a vida de Abraão, no capítulo 12, quando Deus faz a chamada a Abraão. Abraão, logo depois, com Sarai, nós vamos ver que Sarai era estéril, e Deus faz uma promessa a Abraão, que dentro dele sairia o primogênito, mas ele não entendia, e Sarai pega Agar e entrega para Abraão. Abraão entra em Agar e traz o primogênito. Nós sabemos que é Ismael. O primogênito é Ismael. Mas o primogênito do homem. Porque o primogênito de Deus é Isaac. Está na história de Isaac a tipologia de Cristo. Então nós vamos observar que a história dos patriarcas, eles vêm na inconsequência, não entendendo o mistério que Deus estava revelando a eles. Porque eles querem abençoar o primogênito. E Deus desce na tenda e fala com ele que ainda vai engrandecer o nome de Israel. Mas o compromisso de Deus é com Isaac. Isaac cresce, deseja se casar, traz uma esposa com o nome de Rebeca, também estéril. E Deus abre a madre de Rebeca. Dentro dela nascem 2 nações, Esaú e Jacó. Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Para Isaac, as bênçãos tinham que ser derramadas em cima de Esaú. E Deus ali, porque a escolha de Deus era Jacó, não era Esaú. A tipologia do último Adão estava em Jacó. E Deus faz aquele tratamento todo e transforma a vida de Jacó. Jacó agora casa, muda o teu nome, se torna pai das 12 tribos de Israel. E ele tem uma mulher que ele ama, chamada Raquel, que também era estranha. E dela nascem 2 nações. Eu quero falar sobre José. José agora é vendido para o Egito. José agora tem 2 filhos casados com o egípcio, Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer dos problemas da minha casa. Efraim, Deus me fez prosperar em terras distantes. Israel está avançado de dias. E era de costume o povo judeu, o povo hebreu, trazer os seus filhos para que os pais derramem as bênçãos espirituais. Neste exato momento, Israel entende o plano espiritual de Deus. Ele traz os 2 filhos e coloca Manassés, o primogênito, na mão direita de Israel e Efraim na mão esquerda. Ele resolve cruzar as mãos, porque o plano de Deus não são os nossos planos. E Deus cruza, já Israel cruza as mãos.
em Manassés, pai. O Senhor está derramando as coisas no lugar errado. Ele fala assim: estes filhos não são teus, são meus. Ele está falando como Deus. Porque o maior servirá o menor. Todos estes segundos, Paulo está falando em 1 Coríntios, no capítulo 15. O último Adão. Porque a escolha de Deus como primogênito. E agora nós vamos entender o plano de Deus quando Jesus se manifesta. Nós vamos ver tudo se cumprindo. Gênesis 3,15, agora se revelando em Jesus. Nós vamos observar toda a manifestação do profeta Joel no capítulo 2, todas elas derramadas em Jesus. Se nós lermos o profeta messiânico Isaías, 700 anos antes de Cristo, nós vamos observar as profecias em cima de Jesus. Se nós lermos os livros do Pentateuco, nós vamos ver Deus referindo tudo em Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento estavam no Pai. Jesus agora nasce. O último Adão nasce. E quando Jesus começa a entrar em Nazaré, na sua terra onde foi criado, no capítulo 4 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele entra, toma um livro, toma os rolos, e ele começa a dizer que, olha, hoje está se cumprindo a profecia de Isaías 61. E o Espírito do Senhor me ungiu. Jesus começa a ministrar, a pregar o Evangelho. Jesus começa a curar, ressuscitar mortos. E tudo começa a se manifestar na vida de Jesus. Tudo que foi dito pela unção dos profetas, pela unção dos reis, pela unção dos sacerdotes, agora tudo começa a se cumprir em Jesus. Chamam Jesus de bom profeta. Mateus refere Jesus na figura de um rei. Nós vamos ver que Mateus, quando começa a redigir o Evangelho, ele começa a tratar de Jesus na figura de um leão. Ele começa a mostrar para a nação judaica que Jesus é o rei dos judeus, vindo da genealogia, e ele começa o primeiro capítulo trazendo a genealogia e parando com Jesus. Ele começa a trazer referência a este, que é aquele que o profeta falava a teu respeito. Então Mateus fala para os judeus: Jesus é o rei dos judeus. Em João capítulo 4, aquela mulher chama Jesus e diz: você eu vejo que tu és o profeta. Jesus começa a se revelar na unção do Espírito que se existia no Antigo Testamento, que se derramara nos reis, sacerdotes e profetas. Tudo agora começa a se revelar na plenitude do Messias sobre a vida de Jesus. Porque Jesus é o último Adão. Agora imagina Jesus, ele curando o cego Bartimeu, limpando os leprosos, curando coxos, ressuscitando mortos. Jesus começa a se revelar a toda a nação judaica. Jesus está no horto. Jesus começa a agonizar na sua alma. Jesus começa a sofrer aflições na sua alma. Porque Jesus, como homem, Gênesis 3,15, o que pisou na cabeça da serpente, porque ele, como homem, ele pisou na cabeça da serpente. Jesus, ali no Getsemane, ele emite uma palavra e fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Nós vemos aí que um sinal gráfico aparece ali no meio, dividindo o fôlego do autor, para que se redija uma nova história. Mas que não se cumpra a minha vontade, a tua vontade. Jesus sabia onde ele ia passar. Faltava um grande fator a ser, aliás, dois fatores a se exercer na vida de Jesus: é tomar a coroa de rei e o cinturão de sacerdote.
Pastor, ele não tomou cinturão de sacerdote na sua época de ministério de 3 anos e meio, ali pregando? Não, Jesus não assumiu. Jesus só assume o cinturão de sacerdote, que nós vamos entender lá em Números, capítulo de número 17. Quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, separa cada capitão de cada tribo, mande que cada um deles arranque uma vara, a vara que florescer, separe este para o sacerdócio. E a vara que floresceu foi de Arão, da tribo de Levi, dos levitas. Agora Jesus precisava daquele nome de sacerdote. Ele precisava daquele cajado e daquela vara para que o seu nome agora fosse imputado como sacerdote. Quando Jesus é preso, Jesus passa por 7 tribunais, 3 eclesiásticos, 3 civis e 1 popular. Nós vamos ver que levam Jesus até Anás, sumo sacerdote, sogro de Caifás, leva Jesus para o Sinédrio, e ali começam a questionar Jesus. Mas imagina o seu Jesus na situação que ele se apresenta perante o sumo sacerdote. Jesus não foi ainda na figura cheiroso, bem vestido, bem trajado, limpo. Não. Jesus já estava com grandes hematomas no seu físico. Porque quando prenderam Jesus lá no Getsemane, já começaram a espancar Jesus naquele lugar. E quando chegou de frente a Anás, um sumo sacerdote, eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles dizem para Jesus, falam assim: é tu o Filho de Deus? Imagina o cenário todo ali, a eclésia observando aquela situação. E Jesus, com grande respeito ao que ele mesmo imputou na terra, Jesus está a 3 metros de Anás. Jesus, com grandes hematomas, Jesus ainda levanta a sua cabeça, olha no olho do sumo sacerdote, diz para ele: sim, sumo sacerdote, eu sou. Aquilo foi uma afronta para o sumo sacerdote. Vocês podem observar no Evangelho que ele coloca as mãos sobre a sua época e ele rasga a época. Vá! Quando ele rasga a época, o sumo sacerdote, ele está rompendo um contrato judaico, melhor, mosaico. Ele rasgando as vestes, ele rompe um contrato sacerdotal. E o que acontece? Jesus está a 3 metros dele e ele rasga ela. Naquele exato momento, acaba-se o sumo sacerdote humano. Nasce o sumo sacerdote eterno e real. Jesus diz na figura: dá-me o cinturão sacerdote. Não pertence mais ao homem. Eu vou levar ao sacrifício. Pega Jesus, agora envia para Pilatos. Pilatos, para fazer uma média com Herodes, leva para Herodes. Herodes devolve para Pilatos, Pilatos devolve para Anás. E nós vamos ver que Jesus, cumprindo todas as escrituras do profeta Isaías, no capítulo 53. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura para que ninguém o desejasse. E Jesus já está todo esbofeteado, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, perfurações profundas. Jesus está com hematomas nos seus olhos, nos seus
lábios. Ele se apresenta perante Pilatos, e Pilatos diz para ele: tu é rei dos judeus? E Jesus disse: para isto eu vim. Logo meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, todos os contra o meu Pai Celeste viriam e saltariam. Logo meu reino não é deste mundo. Ele falou: vocês sabem que eu tenho todo o poder e autoridade para poder te libertar ou te prender. E Jesus disse: não, nenhum poder te dá, senão do meu Pai que está nos céus. Pegam Jesus agora e enviam Jesus de volta ao trono. Amarram Jesus nesse trono. Pegam os chicotes romanos, são feitos de ligas de couro de animal, um pedaço de chumbo, pontas de chumbos e pedaços de ossos de carne. Cada vez que batiam em Jesus, pá! Se nós lemos o livro de Deuteronômio, você vai ver lá que todo aquele causa uma dissensão no meio de todas as tribos. A sentença para eles eram quarentenas, 40 açoites. O cara tinha que ser apanhado de uma forma em praça para que todos vejam. E a sentença para Jesus, como ele, para os escribas, ele causou uma dissensão, então agora manda açoitá-los. Mas os açoites têm que ser ininterruptos, não pode haver paradas. Imagina os soldados romanos babando para ver aquela festa. E Jesus está lá. E começam a receber a ordem para começar as ações. Entra o profeta Isaías 53. Uma ovelha muda foi levada ao matador e não abriu a sua boca. Começa Jesus, um dos piores sacrifícios dele. Que Jesus agora no seu silêncio como ovelha, porque ele já está como sacerdote, agora ele vai se apresentar como sacrifício. E começam os açoites. Eu queria que vocês levassem a mente de vocês naquele lugar. Imagina Jesus ali. E agora tendo que tomar os açoites por mim e por você. Imagina a primeira chibatada em Jesus. Vamos colocar isso no slow down. Pá! O chumbo bate na tua cara. Pisa a carne de Jesus. Os ossos perfuram. Pá! Os judeus puxam. Vai! E sai rasgando a carne. Eu quero que vocês entram agora na dimensão do sofrimento de Jesus. Eu quero que Deus transfere para vocês pelo menos 0,0,0,0,1% desse sentimento. E ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. O primeiro chicote. Jesus também. Mas não abriu a sua boca. Segundo, imagina a carne de Jesus sacudindo, para ele não abrir a boca. Por mim, por você. 40 açoites menos um. Não podia abrir a sua boca.
pararam e não podia parar com 30 irmãos. Manda virar Jesus. E começa aqui. Pá! Imagina aquele chicote. E Jesus perdendo sangue, eu sentindo um calafrio, mas não abriu a sua boca. Depois que bate Jesus, abre uma cruz, coloca sobre os teus lombos a visão do Evangelho de Marcos. Jesus agora começa a ir ao caminho do povo. Mas Jesus não abriu isso. Como ovelha muda, foi levado ao matador. E Jesus vai ser levado. Quando Jesus chega lá no Gólgota, aquela cruz preparada que era para Barrabás, que nós vamos ver a última sentença, o último tribunal de Jesus, quando pegam Barrabás e ele, o júri popular, quando diz assim, a quem que vós desejais soltar. Jesus, o que se diz rei dos judeus, ou Barrabás, e todos disseram, liberte Barrabás, crucifica Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Quando eu falo nessa figura de Barrabás, eu estou tendo a visão de quando colocam os dois juntos, Jesus à sua direita, parece que eu estou vendo Jesus dando uma olhada para Barrabás, olhando para ele. E Barrabás, na tua alma, imagina, hoje eu vou morrer, hoje eu vou ser crucificado, eu não tenho mais nada o que perder. E Jesus do outro lado, falando para Barrabás, por você, eu vou ao sacrifício. Essa cruz não é sua, irmãos. Essa cruz é minha. Pega o Jesus, a cruz era de Barrabás e Barrabás era maior do que Jesus. Desloca o seu braço, amarra, perfura as tuas mãos, as mãos que abençoaram as crianças, as mãos que curaram os leprosos, as mãos que curou o cego Bartimeu, as mãos que curou o coxo, as mãos que Jesus abraçou a adúltera, as mãos de Jesus que abençoou aquela prostituta, Maria Madalena, as mãos que abençoaram. Agora, aquelas mãos estão sendo perfuradas. Colocaram cravos naquelas mãos. Desloca o outro braço de Jesus para chegar no lugar da perfuração. Pula os teus pés. Levanta Jesus. É aí que vem o Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem, coisa linda, o Filho do Homem, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Coisa linda. Jesus é levantado. Duas coisas que aparecem em Jesus na eternidade e que Deus não fez questão de tirar. Chama-se o seu lado perfurado e as suas duas mãos. O corpo de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, as únicas coisas que aparecem no corpo de Jesus, as mãos perfuradas e o lado dele. Dois fatores fenomenais.
na eternidade. É quando Jesus chega na eternidade, ele apresenta as mãos furadas. E veja que a história de Deus no Antigo Testamento, ele fala que a história de cada um está escrita na palma das tuas mãos. E nós perdemos aquela história pela desobediência do primeiro Adão, que estava escrito nas mãos de Deus. Jesus reconquista a nova história que nós vamos ter. Aleluia. Você sabe que quando chega diante de Deus, ele fala: mas você chama. Ele chega diante do Pai do céu, como diria: qual é o nome do céu? Para que eu conquistei? Pode escrever da continuidade da história dele. Já imaginou? Pastor, e o lado perfurado? Nós sabemos que lá no Gólgota, Jesus perdeu todo o seu sangue. E havia nos seus pulmões uma reserva de água. Quando o soldado romano perfura o lado de Jesus, sai dali água. Primeiro sai sangue, e logo depois sai água. E lembro de Moisés falando com a rocha. Fala com a rocha de derivar, que ela vai dar água. Aquela sentença de Moisés pegar o cajado e bater na rocha, tá! Se cumpriu lá no Gólgota. O soldado cravando e a água saindo. É uma cena incrível quando faz aquele filme, que eu vejo aquela água batendo no rosto daquele soldado e o soldado. Você sabe que a primeira tipologia Jesus limpando a vida do homem está lá no Getsemane. Ainda que esse plano já era eterno, antes da fundação do mundo. Mas a primeira gota de sangue purificando a terra está lá no Getsemane. Que o grego, o doutor Lucas, ele diz assim: e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Se você observar o texto assim, que pingou na terra. Ó, é tão pequenininho que a gente não observa, né? Mas aqui é a tipologia do sangue perfeito, puro, imaculado, derramando sobre a minha e a sua vida. Coisa linda. Aí começou o resgate da noiva do Cordeiro. Lá agora é onde está escrito que ele desce as suas tristezas, pega os seus cativos, os seus cativeiros, pega a chave da morte, do inferno. Aí vai um homem no túmulo de Jesus para pegar o corpo de Jesus. Quando ele pega o corpo de Jesus, aliás, desculpa, na realidade, esse senador, José de Arimateia, ele pede Pilatos o corpo de Jesus. Que ele tira o corpo de Jesus do Getsemane e leva até o túmulo dele. E coloca no túmulo dele. No túmulo dele há os lençóis. E também há um lenço. Era de tradição quando o homem morto colocado dentro do túmulo, sobre a sua cabeça era posto um lenço. E quando Pedro chega no túmulo, ele observa que os lençóis estão postos do lado, mas o lenço está dobrado. Neste exato momento, começa a se cumprir o resgate da noiva. Como, pastor? Quando os homens, reis daquela época, eles sentavam nos seus banquetes, era colocado um lenço sobre a mesa.
E quando ele comia, e quando não terminava a sua alimentação, ele dobrava o lenço e colocava o lenço na mesma posição. Quando eles vão lá em Jesus, o lenço está dobrado. Quando eles acabavam de comer, eles pegavam o lenço, sacudiam o lenço e colocavam o lenço em cima da mesa solto para dizer: já terminei. Os serviçais vinham e recolhiam todas as coisas. Mas se nós lermos o Evangelho de João, a partir do capítulo 20, nós vamos ver que o lenço ainda estava dobrado. O que é que isso significa, pastor? Que Jesus não terminou a obra. A obra se conclui no resgate da noiva, o resgate do primogênito. Pastor, e aonde é que eu entro nessa história? Eu quero dizer para mim e para vocês esta noite que nós somos o primogênito de Deus. Quando nós entramos por Cristo Jesus, nós tornamos primogênitos. Paulo diz que o primeiro Adão veio a morte, mas o último Adão veio o espiritual, veio a vida eterna, veio a salvação dos homens. E para se tornar primogênito só tem um meio: entrar pelo sangue do Cordeiro. E quando nós entramos, nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo de 17. Jesus começa a fazer uma oração sacerdotal com o Pai. Ele diz: Pai, assim como eu sou um contigo, e todos estes que tu me deste sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Aí ele diz assim: dê a eles a glória que eu tinha contigo. É agora que nós precisamos entender o que Joel estava dizendo no capítulo 2, versículo 20: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E nós não fazemos menção disso como primogênitos. Quando o Espírito de Deus derramou sobre a vida do homem, Atos da Apóstolo, capítulo de 2, nós vamos entender que todo o poder, toda a autoridade foi dada para nós como primogênitos. Todas as bênçãos celestiais agora estão derramadas sobre nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Jesus diz assim, olha, versículo 17: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas e expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja bem, Jesus ele dá uma ordem, a unção, a poder, a autoridade. Ele diz ao que crê: sinais, sigam. Qual o problema, pastor? O problema é que nós não fazemos missão. Vivemos aquela fé limitada. Nós não vivemos a fé da ousadia, da autoridade que foi nos otorgada na terra. Os discípulos não tinham entendido isso ainda. Quando Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu interior. A autenticidade, a autoridade, o poder que foi nos otorgado nessa terra, para curar, para expulsar demônios. E nós estamos vivendo uma época de uma incredulidade tamanha. Nós estamos atraindo para nós a incredulidade de Tomé. Só acredito vendo. Todos aqui são cristãos. Todos aqui confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Levanta a mão para mim se todos são cristãos. Que confessaram Jesus como Salvador. Todo mundo confessou? Então estou pregando para a igreja. Estou pregando para a noiva. O que eu quero dizer que vocês, eu e vocês, nós temos uma autoridade suprema nesta terra. E Deus nos outorgou numa autoridade tão
nós não usamos nada disso. E precisamos fazer um diferencial assim. Quando Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem, quando Jesus disse para Deus, dê a eles a glória que eu tinha contigo. E por que isso não está acontecendo, pastor? O problema não é com Deus. O problema é com ele. Nós não tomamos posse da primogenitura. Nós já fomos resgatados. O meu e o seu nome já está escrito no livro da vida eterna. Nós não temos que ficar esperando a volta de Jesus. Jesus já voltou para mim e para você. Sabia que Jesus já voltou para mim e para você? Já voltou. O que nós estamos fazendo agora é cumprir o nosso ministério por ele. Mas ele já voltou para nós. Porque independente se eu morro hoje, se eu morro amanhã, para mim não importa, eu já estou em Cristo. E eu tenho que ter essa convicção. Eu não tenho que esperar só o dia que Jesus voltar para buscar a igreja para que eu seja salvo. Não, eu já sou salvo em Cristo